Ok, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ver o final do capítulo 1, dos versos 24 do capítulo 1, do verso 24 do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2. Já para introduzir, essa parte, por que pregar picado, metade do capítulo 1 e uma parte do capítulo 2? Porque foi mal posicionado os capítulos e os versículos. Você sabe que os capítulos e versículos foram colocados bem depois na Bíblia, não são inspirados por Deus, isso aqui não tem nada a ver com a inspiração, com a inerrância das Escrituras e coisas assim. Isso foi colocado bem depois pela Igreja Católica para ajudar a gente a encontrar o texto, do qual a gente vai falar. E algumas vezes eles acertaram, algumas vezes eles erraram. Aqui foi uma das vezes que eles erraram. Na verdade, o capítulo 2 deveria começar no versículo 6 do capítulo 2, e não no versículo 1. E o capítulo 1 deveria ter mais outros 5 versículos, pelo menos seria até o 31, mais ou menos assim. A gente entende isso. Pastor, como é que você chega a essa conclusão de que eles erraram? Pela gramática grega. Quando você pega a Bíblia grega, que as divisões não seguem os mesmos padrões que a gente tem na nossa Bíblia em português, a gente percebe que gramaticalmente Paulo não tinha terminado o pensamento dele. E esse pensamento termina ali, e aí depois começa o capítulo. Então nós vamos olhar esse pedacinho aqui. Mas vamos orar antes de começarmos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos mais dela. Eu peço que o Senhor seja presente aqui com o Teu Espírito, como acabamos de cantar e declarar e orar. Que essa presença do Senhor seja transformadora, seja uma presença que toque profundamente os nossos corações, as nossas vidas, e que nós possamos sair daqui não só com a sensação de que experimentamos a presença do Senhor, mas de que o fato de termos experimentado essa presença transforme a nossa vida, transforme as nossas atitudes, transforme os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, que nós sejamos dirigidos não só quando cantamos, mas em tudo o que fazemos, em toda a nossa vida, que tudo seja para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Que esse nome poderoso, que esse grande amigo que nós temos, possa de fato transformar o nosso viver. É o que eu peço e oro, no nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de lermos o texto, a gente só fazer uma revisão rapidinho. Na semana passada o pastor Márcio pregou o miolo desse capítulo, e o miolo desse capítulo, na minha opinião, é um dos pontos centrais do Novo Testamento. O miolo desse capítulo vai definir em palavras, porque a gente tem os evangelhos fazendo isso em história, mas isso vai ser definido agora em teologia. Quem é Jesus? O foco desse capítulo, o foco central do capítulo, da introdução da carta de Colossenses, é para mostrar para a gente quem é Jesus. E olha como Paulo faz isso de uma maneira magistral. Ele vai mostrar para a gente teologicamente quem é Jesus pelo seu ser, pelos seus atributos, como Deus e como homem. Então ele vai dizer para a gente, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a presença física de Deus. Quem viu Jesus, quem tocou em Jesus, quem ouviu a voz de Jesus, fisicamente teve um contato pessoal com o próprio Deus. Deus vivo, Deus que antes era invisível, mas agora se tornou imagem. Jesus é o primogênito de toda a criação. E a ideia da primogenitura de Jesus não é dele ter sido o primeiro a ser criado, mas é da sua primazia. Ele é o primeiro lugar, Ele está acima de tudo, Ele é o Senhor que está acima de todo o universo. Ele é o maior de toda a criação. Não há nada criado, nada que possa ser comparado a Ele. Ele é a primeira criatura, o primeiro ser, o primeiro que está acima de todos os outros. Depois ele vai falar para a gente no versículo 16, Ele é o originador da própria criação. Sem Ele nada do que foi criado
criado foi feito. Ele originou dele mesmo todas as coisas, com uma só palavra ele ordenou e as coisas se criaram. Lembrando um pouco daquilo que a gente estudou um tempo atrás lá em João, falando para a gente, ele é o verbo de Deus, o logos de Deus, por meio dele foram feitas todas as coisas. Então ele não é só o que está acima de tudo, mas ele é o gerador e o sustentador de todas as coisas. Ele vai lembrar para a gente no versículo 16 também, ele é o agente da criação. Ele não é simplesmente alguém que como um caçador, dá um tiro e quando a bala sai, ele perde o controle do tiro, né? O vento, as árvores. Não, Jesus ele cria e ele mantém. Ele cria e ele sustenta. Ele cria e ele continua determinando, né, a natureza, o nascer e o pôr do sol, o tempo de vida dos seres criados. É ele que continua controlando, inclusive as maldições da criação que vieram por causa do pecado, mas ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa por tsunami, por terremoto, por vendaval. Na verdade, ele determina tudo isso. Ele tem o domínio sobre tudo isso. Todas as coisas acontecem conforme a sua vontade, com aquele texto antigo, conforme o beneplácito da sua vontade, conforme o seu querer bom, não é? O texto de Colossenses vai dizer para a gente, ele não é só o Criador, ele é o objeto da criação. Nesse sentido, ele está dizendo para a gente, ele é o Criador, mas a criação também existe para ele. A criação só tem sentido, o universo, as estrelas, o mar, a terra, os seres, os homens, as mulheres, as crianças, todas essas coisas só fazem sentido nele. Então ele é o objeto último, a finalidade última da própria criação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que a ele seja dada a glória. Ele é o centro da criação. O texto vai dizer para a gente também que ele é aquele que antecede a própria criação. O texto também vai dizer para a gente que ele é o sustentador da criação, que ele é o chefe da igreja, ele é o cabeça da igreja. Quem é o líder da igreja? O pastor. Pá! Se você está seguindo um pastor, meu querido, desculpa, mas você está seguindo a pessoa errada. Se você vem na igreja porque você gosta do pastor ou das pessoas, por favor, não venha mais na igreja por esses motivos. A igreja não pertence ao pastor. Eu vou morrer um dia. E espero que seja logo também, porque eu quero ir para o céu, estou cansado dessa vida. Mas tá bom. Eu quero ver Jesus, né, meu? Mas enfim, é aquele conflito de Paulo, né? Eu quero ficar porque tem muita coisa para ser feita, mas eu quero ir também porque é melhor estar com ele do que continuar aqui. Essa é a luta do crente, né? Mas ele é o Senhor da igreja. Ele é o soberano da igreja. Quem manda na igreja é Jesus. Quem manda na igreja não é pastor. Quem manda na igreja não é denominação. Quem manda na igreja não é doutrina. Não é credo disso. Ou confissão de fé de Westminster. Ou confissão batista de 1600. Não, quem manda na igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. Ele é o dono da igreja. A igreja é a noiva dele. Ela existe para ele. Então essa é a realidade da igreja. A igreja não tem autonomia em si mesma, né? Nós como batistas gostamos de assembleia, discussões e votos, né? Não, a igreja não é autônoma. A igreja não decide, quem decide é Cristo. E quando a igreja não decide por Cristo, ela perde o seu propósito de ser e de existir. Cristo é a realidade da igreja, Cristo é o centro da igreja, Cristo é a mensagem a ser pregada. O texto vai dizer para a gente também que ele é o primogênito de todos os mortos, quer dizer, foi ele o primeiro a morrer para salvar o homem do pecado, mas também o primeiro que ressuscitou dos mortos, que ofereceu uma nova oportunidade de vida. Ele tem nas suas mãos a primogenitura da ressurreição. Não é? Ele é o
proeminente, Ele é o que está acima de todas as coisas. Ele é, versículo 19, a plenitude de Deus. Toda a divindade está nele. Nele habitam corporalmente Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude de Deus ocupa a sua realidade. Ele é totalmente Deus, 100% Deus. Ele não é um ser humano divinizado, nem um Deus diminuído. Ele é totalmente Deus, ele é completamente Deus. Ele tem a natureza do Deus vivo, não é? Final do texto, versículo 20 vai dizer: Ele é o que reconcilia consigo mesmo todas as coisas. O final da história, Paulo está aqui apontando para a escatologia, e ele está dizendo: no fim dos tempos, quando chegar o juízo final, que todas as coisas forem julgadas, que todas as pessoas forem julgadas, que tudo vai culminar nele, na reconciliação com ele, na declaração da glória dele, no poder dele, não é? Jesus Cristo. Então, Ele é o Criador da paz, Ele é aquele que é a fonte absoluta de paz. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 1. O capítulo 1 inteiro, até esse momento, é a centralidade da pessoa de Cristo, é toda a teologia da pessoa de Cristo, descrita em palavras, em títulos desse ser. Esse é Jesus, é Ele que nós seguimos. Nós não seguimos igrejas, nós não seguimos denominações, nós não seguimos pessoas, nós seguimos Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é a Ele que nós seguimos, é Ele que nós declaramos. Às vezes as pessoas perguntam assim: qual é a sua religião? Jesus. Quando as pessoas perguntam para mim: você é batista? Eu falo: não, não sou batista. Não sou, nunca fui, nem nunca serei batista. Porque eu estou na igreja batista. Eu faço parte dos batistas, mas eu sou cristão. Eu sou de Jesus Cristo. Por isso eu não tenho problema nenhuma de cultuar com os meus outros irmãos que também estão em Jesus Cristo, e que são da Assembleia de Deus, e que são presbiterianos, e que são mennonitas, e que são congregacionais, e que são de qualquer outra igreja que declara Jesus Cristo como Senhor. Há uma só fé, um só Senhor, uma só igreja e um só batismo. Essas denominações, elas não existem nos céus. Nos céus entrarão aqueles que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo, não os batistas, não os presbiterianos. Nenhum batista vai entrar no céu, nenhum presbiteriano vai entrar no céu, nenhum assembleiano vai entrar no céu, nenhum metodista vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu são os cristãos. São aqueles que declararam Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Em Jesus Cristo nós rompemos todas essas barreiras, todas essas divisões, todos esses muros e denominacionalismos e tradições humanas. Nós somos de Jesus Cristo. Por isso que as pessoas perguntam: você é batista? Não, não sou batista, eu estou batista, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou do Deus vivo. Essa é a realidade que nós temos que declarar: Jesus Cristo, o Senhor. E aí começa o nosso texto. Final do capítulo, ele vai declarar todas essas afirmações acerca de Jesus. E você sabe que Paulo, ele sempre escreve do mesmo jeito. Ele faz uma introdução, se apresentando aquela comunidade, falando que ele está orando por eles, sempre isso acompanhado de muita oração. Depois ele lança uma teologia, e ele vai fazer agora, a nossa cristologia está aqui. E aí então ele vai dizer o que a gente tem que fazer. Declarar todas essas coisas acerca de Jesus muda o que na minha vida? Muda o que na minha rotina? Muda o que no meu cotidiano? É o que ele vai responder a partir do versículo 24. Vamos ler. Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante. Alegro-me quando sofro por vocês no meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja.
Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe a mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas deste segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este, o segredo que foi revelado: Cristo em vós, o que lhes dá a confiança, a confiante esperança de participar da sua glória. Vamos ler de novo isso aqui. Este é o segredo. Olha só, havia um segredo, havia um mistério, havia algo que foi escondido durante mais de 3.000 anos de existência do planeta Terra, talvez 4.000, talvez 5.000, a gente não sabe, mas havia um segredo, algo que nunca jamais havia sido revelado. Deus guardou isso a 7 chaves, e o segredo foi revelado quando Jesus veio. E agora, através de Paulo, o segredo está sendo contado, um mistério de Deus, que agora é contado. Qual é esse mistério? Cristo habitando em vós. A habitação de Jesus Cristo nos gentios, não é? Aí ele vai dizer, portanto, versículo 28, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua através de mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não conhecem a mim pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E eu lhes digo isso, que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem viver, e de que a fé de vocês é firme, a sua fé é forte, é bem estabelecida. A primeira declaração de Paulo já é por si só uma bomba atômica caindo dentro de nós, das nossas vidas. Paulo começa dizendo o seguinte: porque Cristo é quem Ele é, eu me alegro extremamente por causa dos sofrimentos. Olha só. Por Cristo ser quem Ele é, por Cristo fazer o que Ele fez, Paulo faz uma declaração: eu tenho uma alegria extrema nos sofrimentos que eu tenho passado. Agora, gente, Paulo não está falando aqui, nesse texto, de um sofrimento emocional. Ele não está falando de dorzinha de cotovelo. Ele não está falando de simplesmente passar por problema. Não tenho dinheiro para comprar um tênis. Ele não está falando de um sofrimento desse tipo. Ele está escrevendo essa carta de dentro da prisão. Essa carta é escrita da cadeia. E agora, nós estamos falando de um período da história, queridos, que a cadeia não tinha direitos humanos. Não tinha ninguém entrando dentro da cadeia lá para ver se os marmitex estavam com comida estragada. Não tinha médico na cadeia. Não tinha saneamento básico na cadeia. Não tinha privada dentro da cela. Nós estamos falando do tempo em que as pessoas eram jogadas em buracos escuros, úmidos, fedidos, jamais lavados, em que as suas necessidades eram feitas no chão que ele dormia.
e que no máximo os romanos de vez em quando jogavam uma palha nova para o cara dormir em cima. Nós estamos falando de um tempo em que ser preso não é que nem hoje, que você tem saidinha de fim de semana, que você tem marmitex com comidinha bem servida, que você tem água potável para beber. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do cárcere dos piores possíveis de todas as épocas da humanidade, os cárceres romanos, famosos cárceres romanos. E agora esse cara está, todo mundo conhece a vida de Paulo, mas esse cara está preso e ele foi, durante esse período de prisão, chicoteado várias vezes, espancado outras tantas. Então, além das restrições de higiene, sem banho, sem luz do sol, sem comida decente, sem a água potável, dormindo talvez em cima das suas próprias fezes ou urina, ali naquele contexto de podridão, tudo fedendo, esse cara está dizendo, é neste ambiente, é dentro desse contexto que ele está escrevendo: eu estou extremamente alegre, eu estou extremamente feliz no meu sofrimento. Agora, nós não estamos falando de um cara masoquista, de um cara que está dizendo assim, eu estou feliz porque dormir em cima do cocô é bom, eu estou feliz porque esse cheiro de urina impregnado nas paredes é uma delícia, eu amo essa água podre, gosto de comida estragada. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma felicidade que não é baseada na circunstância em que ele está vivendo, mas uma felicidade que é baseada no propósito de vida que ele tem. E ele vai descrever para a gente o porquê ele está feliz. Ele diz, eu estou feliz porque eu estou sofrendo para o benefício de vocês. Eu estou feliz porque essa cadeia que eu estou passando, essa tortura que eu estou passando, essa situação de vida em que eu estou, beneficia vocês, cristãos. E a pergunta é, como é que isso traz benefícios para os colossenses? E a resposta é simples. O sofrimento de Paulo traz um grande benefício para a comprovação da verdade da mensagem que ele está pregando. Porque ninguém se sujeitaria a um sofrimento desse se o que ele estivesse dizendo era mentira. Paulo está sofrendo porque está pregando aquela teologia que nós vimos aqui no começo. Paulo está sofrendo porque ele está afirmando as verdades acerca de Cristo e da ressurreição e da nova vida. Então o sofrimento dele tem uma causa. E a causa é a mensagem. Eu estou sofrendo por causa do anúncio de Cristo. E isso traz um grande benefício para nós cristãos. Porque eu te pergunto, você sofreria por uma mentira? Você sofreria por algo que você sabe que é falso? Por algo que você sabe que é fictício, que é ilusório? Lógico que não. Ninguém sofreria por algo ilusório. Quando nós estamos sujeitos a algo que é ilusório, que é uma mentira, e somos expostos a um sofrimento, nós rejeitamos isso. Não, eu disse isso, mas já penso diferente, não creio mais assim. Mas Paulo está sofrendo e continua sofrendo por uma mensagem. Isso traz um grande benefício para a igreja. Só pode essa mensagem ser verdadeira. Só pode ser verdade. Ninguém morreria por uma mentira. Ninguém seria torturado por uma mentira. Há um segundo benefício, que atinge não só os colossenses, mas todos nós, que é a comprovação de que vale a pena viver essa mensagem até as suas últimas consequências. Porque mesmo num ambiente de tortura, de prisão e de sofrimento, ele não abre mão da mensagem, porque aquela mensagem é a própria vida dentro dele. Paulo não está mais preocupado com a sua carne.
Paulo não está mais preocupado com seus benefícios. Paulo não está mais preocupado com seus direitos. Paulo não está mais preocupado com aquilo que é bom para ele. Paulo encontrou a verdade. Agora o que lhe importa é exclusivamente a verdade. Então essa mensagem de Paulo tem um benefício duplo para aqueles irmãos. Ela testifica que essa mensagem é verdadeira e ela testifica que ela vale a pena ser vivida. Ele vai dizer isso no texto de outras duas maneiras. Primeiro ele diz, para completar aquilo que está faltando das aflições de Cristo. Essa é a tradução literal. Para que o sofrimento de Cristo pela igreja seja completo. Quando a igreja sofre, Cristo sofre junto com ela. Quando Paulo estava na prisão, e aí ele está declarando isso para os colossenses: olha, o meu sofrimento, a minha dor, não é uma dor minha, não é uma dor individual. A minha prisão, o meu momento aqui não é um momento de solitude, não é um momento de desespero. Cristo está aqui comigo. E Ele sofre comigo. E Ele sofre comigo porque Ele me ama, porque a presença dEle é verdadeira comigo ali. E Paulo está dizendo isso para aquela comunidade. Eu estou vivendo a presença de Cristo. A completude, o completar, a plenitude da mensagem de Jesus é real na minha vida. E ele termina dizendo, em favor do corpo que é a igreja. 2 vezes ele repete isso. Eu estou feliz em sofrer por causa da igreja. Agora, gente, pensa bem no que é essa mensagem chegando em Colossos. Quando a gente introduziu a mensagem de Colossenses, a gente viu que haviam 2 grupos de pessoas assediando a igreja de Colossos. Quer dizer, haviam líderes, haviam falsos profetas, falsos mestres, que estavam se aproximando da igreja de Colossos, e esses falsos mestres tinham um objetivo: usar os colossenses para ficarem ricos. Religião sempre foi algo que deu dinheiro. Sempre. Religião sempre foi algo do qual se pôde se aproveitar muito bem. As religiões de mistério, por exemplo, lá nos tempos de Paulo, eram religiões assim. Eu quero uma reza. Tá bom, você quer uma reza, eu rezo por você, sem pau. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Não, se pedir perdão dos seus pecados, você precisa do sacrifício, traz aí o bode, não é que eu vou fazer o sacrifício. Olha, eu quero saber uma revelação dos mistérios de Deus. Não, eu tenho uma menina aqui, uma ninfa, que ela toma uma certa droga, e quando ela bebe essa droga, e ela descobre os mistérios de Deus. Mas se você quiser saber os mistérios de Deus, tem que pagar. Então, religião sempre foi algo que teve nas suas lideranças o foco em usar a religião para o dinheiro. Agora nós estamos falando de um cara que está perdendo por causa da fé. Um cara que não está se beneficiando da fé, mas ele está sofrendo por causa da fé. Um cara que não está simplesmente usando a igreja para os seus próprios benefícios, mas um cara que está sofrendo para o benefício da igreja. Ele está abrindo mão de si mesmo, ele está abrindo mão da sua própria saúde, ele está abrindo mão da sua liberdade, ele está abrindo mão de tudo, para que aqueles irmãos sejam beneficiados com uma mensagem verdadeira e viva. Agora, isso é uma mensagem para os nossos dias, porque a gente olha os pastores, estão cada vez mais interessados em usar as pessoas para ficarem ricos. Porque hoje tem pessoas se aproximando da igreja, do evangelho, dizendo-se cristãos, estão virando verdadeiros bilionários. Nós temos homens hoje que usam a igreja. Eu já vi gente chegar num culto como esse aqui e dizer para o irmão assim: irmão, você tem que dar o seu passe de ônibus. Deus está pedindo o seu passe de ônibus.
faça esse sacrifício, vá para sua casa a pé, e Deus vai ver o seu sofrimento, Deus vai ver a sua fidelidade, e Deus vai te abençoar. Só que esse mesmo mentecapto, esse débil mental que está falando uma desgraceira dessa, ele sai por um elevador com ar-condicionado e entra num helicóptero. Esse mesmo idiota vai pegar o passe de ônibus daquele irmãozinho para comprar um relógio de ouro, um terno Armani, uma Ferrari, um Aras, um apartamento de 2, 3 milhões de reais nos jardins. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou o apóstolo. Paulo não desses apóstolos meia boca que tem por aí hoje não, que da noite para o dia descobre e diz que é apóstolo. Paulo é um apóstolo chamado por Jesus Cristo. Ele diz isso no capítulo 1. Eu não fui chamado por Pedro, por Tiago, por João. Foi o próprio Jesus que veio me chamar. Eu falei pessoalmente. E ele está dizendo, eu tenho alegria de perder, de sofrer, de ser espancado, de ser aprisionado, se isso beneficia a igreja de Jesus Cristo. Os verdadeiros líderes da igreja de Deus, queridos, não são aqueles que você vai vir cada vez mais enriquecendo e se beneficiando da igreja, usando a igreja para os seus próprios interesses. Não, os verdadeiros líderes são aqueles que abrem mão, aqueles que abrem mão dos seus direitos, aqueles que abrem mão dos seus prazeres, aqueles que abrem mão de todas as coisas para o benefício da igreja, aqueles que sofrem pela igreja. Esses são os líderes que Deus estabeleceu para a igreja de Jesus Cristo. São esses exemplos que nós temos que seguir. Mas muitas pessoas estão indo atrás desses líderes prósperos e ricos e poderosos, porque eles pensam assim, esse cara está prosperando na vida, se eu seguir ele, eu vou prosperar também. Só que isso é um ledo engano. Eu nunca vi alguém que segue esses caras prosperarem, pelo contrário. Alguém que segue esses caras só se empobrecem, só se endividam. Eu conversei com pessoas que, por exemplo, frequentavam algumas dessas igrejas, e essas pessoas tinham que dar todo o dinheiro que era arrecadado na igreja, tudo que entrava, ia para o cara lá, para o ricão. E para eles não ficava nada. Então quem que tinha que pagar o salário do pastor? Os irmãos. Mas eu já dei o dízimo. Não, o dízimo foi lá para a sede. E o papel higiênico no banheiro? Você dá de oferta. E o detergente para limpar o chão? Oferta, é sacrifício. E a tinta para pintar? Não, oferta e sacrifício. E o suquinho? Não, oferta e sacrifício. Não tem nada. É tudo para o grandão, e ele rapa todo fim de mês. Eu já vi pastor desesperado dessas pequenas igrejas, porque eles têm meta para bater. Eles têm uma quantidade de dinheiro para enviar, e se eles não enviam a quantidade de dinheiro, eles são tiradas dessas igrejas e mandados para uns lugares bem ruins, nos cantão nos fim do mundo. E como eles não estão dispostos a sofrer pelo evangelho nos cantões dos fins do mundo, eles pegam o que eles fazem? Dão cheque pessoal, mete o borrachão e manda para a sede, e depois sai correndo atrás de fazer tudo quanto é tipo de trambique, agiota e o que você pensar na vida para poder pagar as contas. Então esse tipo de coisa que Paulo está combatendo. Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm líderes se aproximando de vocês, mas olha as minhas características. Eu estou sofrendo e eu tenho alegria no sofrimento, eu tenho alegria em diminuir para que vocês sejam exaltados. Isso é uma realidade dos nossos dias. Isso está tomando os seminários. Eu sou professor de seminário. Quando eu chego nos seminários para dar aula para os alunos, muitos daqueles meninos não estão dispostos a sofrer pelo evangelho. Você vai conversar com os meninos que estão, primeiro que está sumindo pessoas sendo chamadas para o ministério. Ninguém quer mais um ministério. Por quê? Porque ministério, igreja, se você for um crente sério e quiser ser realmente pastor, você vai ser pobre o resto da vida. Isso é um fato. Então as pessoas não querem isso, os pais não querem isso para os seus filhos.
Então a galera está investindo em profissão que dá dinheiro. E cada vez menos tem pessoas dentro da igreja sendo chamadas para os ministérios. Os seminários estão esvaziando. E os poucos que ainda vão para o seminário, você vai conversar com muitos deles, eles têm uma mentalidade assim: eu quero sair do seminário e ser pastor de jovens numa igreja de 5.000, rica, poderosa, que me dê um salário bom, estável, porque eu quero casar com uma cocotinha e eu preciso atender todas as cocotices dela, e eu quero viver uma vida de tranquilidade financeira, eu quero ir para o ministério, mas eu não quero abrir mão de nada. E a visão que muitos têm é uma visão de carreira. A coisa acontece mais ou menos assim: o cara sai do seminário, ele aceita qualquer igreja, ele vai para uma igrejinha lá no interior, lá, com 10 pessoas para ganhar 500 conto. Passa 6 meses, na cidade vizinha, uma igreja de 1.000 convida ele: Deus me chamou. Aí ele vai, sai do salário de 500, vai para a igreja de maiorzinha para ganhar 1.500. Aí uma outra cidadezinha um pouquinho maior, com uma igreja de 400 membros, chama ele para ganhar um salário de 3.000. Deus me chamou. Deus me chamou. E aí o cara vai nessa. Deus vai chamando sempre para uma igreja maior, para um salário maior, para um negócio maior, para ganhar mais, para se beneficiar mais, para ser mais famoso. É incrível como eu não tenho visto Deus chamar de cima para baixo. Deus não chama, não. Deus não chama lá, não chega na igreja que tem 5.000, que é rica, que é poderosa, e fala lá com o pastor: pastor, eu quero que você assuma aquela congregação na favela de 10 pessoas ali para ganhar 500 conto por mês, estou te chamando. Nunca vi chamado desse tipo. Essa visão de olhar para o ministério cristão como uma ascensão profissional. Eu já compartilhei aqui. Um tempo atrás eu fui procurar alguns conselheiros, pessoas para me mentorear, para me pastorear, pastores mais velhos. E numa das conversas que eu tive com um pastor mais velho, ele falou assim: Creuze, o que você já estudou? Aí eu falei: eu fiz seminário, fiz 2 pós-graduação, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, papapá. E não é esses doutorados de revista evangélica que você compra, não, é que tem que estudar de verdade mesmo. Aí beleza, estou lá fazendo bagulho. Aí ele falou assim: sabe qual é o seu problema? É muito arroz para pouca panela. Aí eu falei assim: como assim, meu irmão? Não entendi. Você está numa igrejinha muito pequena. Você precisa ter sonhos maiores. Você precisa ir para uma igreja grande, para você ter visibilidade. Você é muito arroz para aquela panelinha lá. E naquela hora eu pensei na minha cabeça: e tu é muito demônio para eu te ouvir. É muito capeta falando para dar atenção. Porque isso não vem de Deus, cara. Então quer dizer que se eu me dedico na minha profissão, se eu me esforço para ser o melhor pastor que eu posso ser, eu só posso ser pastor de igreja rica e grande. Pastor de igreja pequena de periferia tem que ser um cara semi-analfabeto, mal formado, que faz qualquer coisa, porque o importante é visitar e tomar cafezinho. É isso. Se você for galgando títulos, você tem que também galgar mais salário, mais número de membros e assim por diante. Essa é a mentalidade dos nossos dias. E nós precisamos começar a combater isso na essência da igreja. Esse combate não vem lá de cima, esse combate vem daqui. Porque esses caras são o que são porque eles são seguidos. Porque pessoas cruzam oceanos para vê-los pregar. Porque pessoas pagam pelos seus livros. Porque eles têm centenas de milhares de seguidores e um monte de gente babando em cima deles. Quando eles passam: tira um selfie, me dá um autógrafo, fala comigo. Nós mesmos colocamos eles nesses altos cargos. Agora, o servo do Senhor Jesus Cristo, ele precisa se humilhar. Ele precisa diminuir, não crescer. Ele precisa estar disposto a perder, a sofrer, não a ganhar. Não a lucrar. Não a usar do evangelho como fonte de renda, como fonte de lucro. Ele tem que ser como amigos meus que eu tenho visto,
pastores de igrejas que tem lá 2, 3 pastores, e a igreja entra numa crise financeira e não dá para pagar o salário. E eu já vi amigos meus que eles trabalhavam numa equipe com 3 caras e chegou numa situação financeira que eles precisavam mandar 2 desses caras embora. Um desses caras, que era o que estava lá há mais tempo, que tinha um salário maior, chegou, botou o salário dele na mesa e falou: divide em 3, a gente vai ficar os 3 aqui. Porque o nosso negócio não é dinheiro. Porque eu não estou nesse negócio para receber. Porque eu não trabalho pelo que vocês me pagam. Porque eu quero viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo. Agora, isso também tem a ver com você que é membro da igreja. Porque estar disposto ao Evangelho, a sofrer por causa da igreja, é algo que eu não tenho visto nos nossos dias. As pessoas não estão dispostas a sofrer por causa da igreja, porque qualquer coisinha que causa sofrimento nela, na igreja, ela muda de igreja. E as pessoas ficam pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, sempre buscando a igreja que a agrade, sempre buscando a igreja que a satisfaça, sempre buscando uma igreja que atenda às suas necessidades e os seus requisitos. Mas elas não estão dispostas a sofrer por causa da igreja. Elas não estão dispostas a se entregar por causa da igreja. Elas não estão dispostas a ficar noites a fio sem dormir por causa da igreja. Elas não estão dispostas nem a orar pela igreja. Muitos não estão dispostos nem a meter a mão no bolso pela igreja. Isso tem a ver com a gente. Isso tem a ver com a nossa vida. Paulo está dizendo: líderes, vocês têm que estar dispostos a sofrer pela igreja, porque vocês são exemplos para a comunidade, e exemplos do que a comunidade também tem que viver. Crentes, vocês têm que estar dispostos a sofrer pela igreja, a morrer pela igreja, a abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua energia física, da sua vida, pela igreja de Jesus. É essa a mensagem. Se Cristo é tudo aquilo que Ele diz que é, então a perspectiva de vida muda. E a perspectiva agora é tudo por Cristo. Isso é tudo, significa tudo pela igreja também. Paulo continua dizendo para a gente: eu tenho extrema alegria no sofrimento, como provação da veracidade dessa mensagem. E é um contraste com os líderes e com os falsos profetas. Então isso tem a ver comigo e com você. Por que muitos não acreditam na mensagem que nós pregamos? Porque ninguém está disposto a sofrer nada pela igreja ou por Cristo. A gente abre mão de Cristo no primeiro sofrimento, na primeira luta, na primeira tribulação. A gente desiste da fé, a gente abandona, a gente desiste das pessoas, a gente desiste de uma comunidade. E Paulo está lembrando para a gente: olha, vale a pena sofrer. Se for verdade que Cristo é quem Ele é, vale a pena sofrer. É verdade esse bilhete. É verdade. Ok. Então ele vai dizer para a gente: eu sou um mordomo da casa de Deus. A palavra que ele usa é o oikonomos, né? Aquele cara que dentro de uma casa rica, né? Ele é que cuida dos empregados, ele é quem pega as coisas na despensa e determina se você vai fazer isso de almoço, você vai usar esse produto de limpeza. É o organizador, o administrador da casa. E Paulo está dizendo: eu não sou o dono da casa, eu sou só um mordomo da casa. E um mordomo da casa de Deus, ele tem algumas prioridades, todos nós temos. Primeiro, completar a palavra de Deus. No sentido não de que ela seja incompleta, mas completar o seu anúncio. Completar o conhecimento desta palavra. A palavra de Deus ainda não cumpriu todo o seu fim na terra. A Bíblia deve ser anunciada, seja na vida de crentes individualmente, seja na vida dos não crentes. A palavra de Deus precisa continuar a ser pregada, anunciada. Essa é a minha obra, a sua obra.
Jesus Cristo é tudo o que Ele é e fez tudo o que Ele fez. Aquele Senhor que nós vimos no começo desse texto, Ele precisa ser dito, Ele precisa ser falado, Ele precisa ser levado. Ele não pode ficar aqui, contido. Então a tua função é a mesma da de Paulo. Como um bom mordomo de Cristo, nós temos que completar essa palavra. Eu estava pensando aqui essa semana. De terça para quarta, eu trabalhei 19 horas. Dormi 4 horas. Acordei no outro dia, sentei na minha cadeira às 9 horas da manhã. Fui dormir às 5 e pouco. Sentei na minha cadeira às 9 horas da manhã, levantei às 3 da manhã, fui dormir às 3 da manhã. Só levantei para ir no banheiro, beber água e comer. Eu fiz isso de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Ontem à noite eu fui dormir 5:30 da manhã, estudando isso aqui. Eu estou tão cansado, eu não estou falando isso para minha glória, para minha exaltação, de jeito nenhum. Que a minha pele, a pele do meu traseiro e das minhas costas não suportam mais a cadeira. Está ardendo, está doendo, eu não consigo ficar mais sentado, não é nem de dor na coluna, é de dor na pele. A pele está machucada. Ontem eu estava trabalhando, eu peguei na minha mesa, empilhei um monte de livro, botei o computador em cima e trabalhei em pé, porque eu não conseguia sentar mais. Eu virei à noite, as meninas da Libra sabem, eu mandei para elas a mensagem às 4:30 da manhã de ontem. Chegou a mensagem para elas que eu ia pregar hoje, porque elas leem antes para poder interpretar ali. Por que você está fazendo isso? Porque eu não quero falar abobrinha, porque eu não quero falar besteira, porque eu sei do meu compromisso de falar em nome de Deus. E quando você fala em nome de Deus, você não pode falar qualquer coisa. E para não falar qualquer coisa, isso exige estudo, isso exige dedicação. Semana que vem vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque no próximo sábado e domingo eu vou dar um curso em Porto Alegre para formação de pastores, lá no Rio Grande do Sul. E a responsabilidade é ainda maior. Eu vou falar para aqueles homens que formam a igreja de Cristo. E eu me mato. Eu não tenho tempo, essa semana eu brinquei com os meus filhos, eu não tive tempo de conversa. Minha esposa estava falando, estou com saudade de você, dentro da mesma casa. E a questão é, porque isso não é brincadeira. Nós temos uma função, uma tarefa. Nós temos que levar a palavra de Deus ao mundo. E a gente vai ficar jogando videogame. E a gente vai ficar desperdiçando tempo assistindo jogo de futebol, enchendo o nosso cérebro de um monte de nome de jogador e de posição de tabela de campeonato que daqui a pouco acabou e não vale mais de porcaria nenhuma. Com o que você está gastando a sua vida? No que você está se esforçando? Aonde você coloca o seu total empenho, a sua total dedicação? É sobre isso que Paulo está falando. Eu estou me esforçando grandemente para que a palavra de Deus seja completa, para que ela seja anunciada, para que todos ouçam. Isso tem a ver com o nosso esforço, com o nosso empenho de revelar a nova dispensação. Queridos, pensa nisso. Olha a mensagem que nós temos. Antigamente, se você quisesse se aproximar de Deus, você teria que ser judeu. Para ser judeu, você tinha que ser circuncidado. Você tinha que passar por uma cirurgia física, dolorosa. Se você fosse mulher, você não podia entrar na presença de Deus. Tinha o pátio das mulheres. E os judeus consideravam as mulheres um meio humano, quase um bicho. Os judeus consideravam as mulheres um objeto e usavam as mulheres simplesmente para procriação. Os gentios não podiam se aproximar de Deus, eles tinham que ficar do lado de fora do templo.
Havia o pátio dos gentios. E por mais que eu quisesse ter contato com Deus, eu não podia, eu estava restrito. Haviam muros, haviam pátios, o pátio das mulheres, depois o pátio dos gentios. Eu não tinha acesso. Deus estava escondido atrás de uma cortina. Ninguém entrava no santo lugar a não ser os levitas, e ninguém entrava na presença de Deus a não ser o sumo sacerdote. Então eu não podia nem falar com Deus, tinha um intermediário que falava por mim. Eu não podia nem pedir perdão dos meus pecados, havia alguém que fazia isso por mim. Mas olha o que Paulo está dizendo: chegou a dispensação dos gentios, mulheres, escravos, pobres, gente simples, gente pecadora, prostitutas, mendigos, os farrapos da vida, bandidos, todos vocês, entrem na casa de Deus, entrem no Santo dos Santos, não tem mais barreira, as paredes caíram, a cortina foi rasgada, você tem o direito de entrar na presença do Filho do Deus vivo, você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Não tem mais religião, não tem mais raça, não tem mais etnia, não tem mais cor de pele, não tem mais classe social, não tem mais valor, é do jeito que você está, vem e entra. É isso que Paulo está dizendo, nós recebemos essa mensagem de sair pelo mundo dizendo para as pessoas: Deus está aberto, é livre acesso, venham. É isso que nós temos nas mãos, essa é a mensagem. Ele diz: Cristo em nós. Cristo em nós. Um gentio, agora o próprio Deus vivo vem e entra. Não existe mais um templo, não existe mais uma cortina, Ele mora aqui. Cristo em nós, que nos enche da esperança da glória, da riqueza e da esperança da glória. Esse é o tesouro que nós temos. É esse tesouro que Deus nos deu a todos nós para administrarmos. Ele encarregou a nós, Ele deu para nós a chave da despensa e falou: crentes, essa é a sala do meu tesouro, está aqui a chave, é Jesus Cristo. Saiam por aí, convidem as pessoas para entrar nas minhas dispensas e desfrutarem das minhas riquezas e dos meus tesouros abundantemente. Pode pegar o tanto que quiser, é inesgotável fonte de bênção. E a gente está preocupado em comprar carro, a gente está preocupado em títulos universitários, a gente está preocupado em cargos de empresa. Nós temos acesso à sala do tesouro dos céus. E a gente está preocupado em acumular bens aqui nessa terra, que a ferrugem, que a traça vão corroer. Essa é a mensagem. E Paulo está dizendo: por essa mensagem vale a pena todo o sacrifício. Agora, essa mensagem não é simples. Tanto no texto diz isso, ele diz: essa mensagem é uma confrontação, essa mensagem é um ensino, essa mensagem é uma prática, porque a sabedoria não é algo que se tem intelectualmente, mas algo que se faz na prática. Essa mensagem é algo que transforma a finalidade última da vida humana, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Então ele está dizendo para a gente que nós temos que levar uma mensagem que vai confrontar as pessoas, que as pessoas vão se sentir ofendidas por essa mensagem. Porque quando você diz uma mensagem de Cristo, você vai ter que dizer que ele é pecador, você vai ter que dizer que ele vai precisar se arrepender do pecado, você vai ter que dizer que ele vai precisar parar de pecar. Porque hoje a mensagem não é pregada assim. A mensagem que eu vejo sendo pregada em muitas igrejas é assim: quem não quer ir para o inferno? Aí um monte de gente levanta a mão. Ninguém quer ir para o inferno. Alguém aqui quer ir para o inferno? Fora os caras do Matanza, né? Então, todo mundo quer ir para o céu, né? Ok. Se você quer ir para o céu,
O que as pessoas dizem? Bom, então já que você não quer ir para o inferno, você quer ir para o céu, crê em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho? Não. O Evangelho não tem a ver em transportar pessoas do inferno para o céu. Não é um teletransporte Jesus Cristo. O inferno tem, a salvação, o Evangelho tem a ver com transformação de vida. O Evangelho tem a ver com mudança de caráter. O Evangelho tem a ver com deixar de ser pecador para ser santo. O Evangelho tem a ver com deixar de cometer o pecado para fazer a vontade de Deus, de deixar de ser rebelde para ser obediente. O Evangelho não tem a ver com o céu, o Evangelho tem a ver com a terra. O Evangelho tem a ver com a forma como eu vivo aqui, agora, já. Então eu tenho que chegar para o cara que é pinguço e falar assim: você tem que parar de beber. Eu tenho que falar para o cara que fuma maconha: tu tem que parar de fumar. Eu tenho que falar para o cara que trai a mulher: você tem que ser fiel à primeira esposa sua. Eu tenho que falar para o cara que é mentiroso: você tem que parar de mentir. Eu tenho que falar para o cara que é ladrão: você tem que parar de roubar. E não só isso, eu tenho que falar para ele: você vai parar de roubar, e agora você vai pegar o dinheiro que você ganhou com o seu salário e vai distribuir para os outros. Então não é só parar de fazer o mal, é começar a fazer o bem. E o Evangelho então não tem a ver com simplesmente inferno e céu, mas tem a ver com a realidade terrena e com a mudança de vida. Isso é uma confrontação. Uma confrontação que envolve ensino. Eu tenho que ensinar isso para as pessoas. Envolve a prática, sabedoria. E o que eu mais vejo nas igrejas é, nos nossos dias, jovens que vão na internet defender reforma protestante, já leram Calvino, já leram Agostinho, já leram Aquino, já leram isso, já viveram, falam, defendem, sabe os termos teológicos, sabe o que significa supralapsarianismo, ele sabe defender calvinismo, arminianismo, ele sabe falar o que é pericorese, ele conhece todos os termos teológicos, ele é o ápice da teologia cristã, mas quando você vai ver a vida do cara, o cara é um desigrejado, não frequenta igreja nenhuma, quer dizer, não está sofrendo pela igreja. Aí você vai olhar o namoro dele, ele transa com a namorada. Aí você vai olhar a vida dele, é um cara com 30, 35 anos, que não fez nada na vida, que não terminou uma faculdade, que não produz nada de bom para a humanidade. Aí ele fala: eu sou teólogo da internet. Não, o teólogo do cão. Isso não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não tem a ver com saber teologia, com apologética. Deus tem a ver com vida prática. Deus tem a ver com santidade no dia a dia. Deus tem a ver com sofrimento pela igreja. Deus tem a ver com fazer algo em prol da mensagem a ser levada pelo reino. Não é um conhecimento intelectual que se tem ou um título que se adquiriu. Ninguém se torna cristão com diploma no seminário. Nós somos cristãos quando nós praticamos aquilo que Deus nos mandou praticar, a começar de abrir as despensas do céu e convidar as pessoas para crerem em Jesus Cristo. Então, é uma mensagem que é universal, que deve ser falada continuamente, porque Paulo está escrevendo para os colossenses que já eram crentes, essas verdades. Então, o que é crente, ele está sempre aberto para ouvir a verdade novamente e ser novamente, diariamente, confrontado por essa verdade, tocado por essa verdade. Nunca vai chegar um momento da vida do crente que ele vai dizer assim: estou pronto, estou bom, não preciso ouvir mais nada. Nunca. Nunca. Sempre vai ter algo novo, sempre vai ser algo transformador. O Evangelho é uma transformação contínua, progressiva, o resto da vida. Ok? Então ele diz: eu tenho extremo e exaustivo zelo, grande luta pela igreja. Extremo zelo, cuidado, exaustivo, cansativo, extremamente cansado. Tudo pela igreja de Cristo. Ele faz a sua eficiência no poder de Cristo. Falando sobre isso, Constable escreve: Paulo tinha que gastar energia física, mental e espiritual para esse fim, para esse propósito, isto é, para levar os colossenses à maturidade. Às vezes ele tinha que lutar, e lutar contra adversários no mundo,
contra a sua própria carne e contra o diabo. No entanto, o poder sobrenatural da habitação de Cristo dava energia poderosa operando nele. Então ele vai terminar o texto dizendo para a gente: essa energia de Deus, poder de Deus, o amor atrativo de Cristo, a segurança da vitória em Cristo, o conhecimento preciso, exato, acurado acerca de Cristo era o foco de Paulo. Ele se exauria nisso, ele se dedicava, ele lutava para que Cristo fosse anunciado, para que aqueles irmãos crescessem na fé. A minha pergunta é para todos nós aqui: pelo que você tem lutado? O que tem esgotado as tuas forças? Aonde você tem exaurido as tuas energias físicas, mentais, espirituais? Isso tem produzido glórias para Cristo, honras para Cristo, pessoas rendidas a Cristo, gente crescendo em Cristo, crentes melhores. É esse o ponto que Paulo está colocando para ele. Está dizendo: se Cristo é tudo que Ele é, então a gente tem que se matar por isso, a gente tem que se dedicar a isso, porque nós temos acesso ao depósito de Deus. E aí ele termina dizendo para a gente: aqueles homens, os falsos profetas, eles trazem uma mensagem ilusória, uma mensagem cheia de persuasão humana, de raciocínios lógicos e de sentidos humanos, mas uma mensagem que perde, que destrói, que rouba, que mata, que faz o que o diabo faz: matar, roubar e destruir. Mas quando nós vivemos para Cristo, quando Cristo é a nossa essência, quando Cristo é o sentido, é a razão, é o propósito, é onde eu me desgasto, eu me esforço, olha o que Paulo vai dizer: quando a gente está em Cristo, a vida é cheia de sabedoria, conhecimento, disposição correta e firmeza, que é o que ele diz para aquelas pessoas: eu sei que vocês, colossenses, têm buscado colocar Cristo como centro, e vocês são crentes firmes e têm a disposição correta na obediência do Senhor. Não há, queridos, pregação do Evangelho sentado no sofá vendo novela. Não há pregação do Evangelho assistindo jogo de futebol. Não há pregação do Evangelho comprando carro 0 quilômetro, se desgastando para pagar uma casa, se matando para ter um tênis, um telefone, um computador, uma televisão, ou seja lá o que. Não há. Se você continua dedicando a sua vida, os seus esforços, a sua energia, a sua disposição, a sua luta para as coisas desse mundo, eu tenho uma triste notícia para dizer para você: você vai morrer. E tudo que você lutou e se esforçou, você não vai levar. E pior ainda, as pessoas que estavam ao seu lado podem até no dia do seu enterro dizer: esse era um lutador, mas elas vão morrer e vão para o inferno, porque esse lutador nunca lutou pelo que realmente valia a pena lutar, que era pregar o Evangelho. É isso que Paulo está colocando a gente em xeque-mate agora. Ele está dizendo para a gente: se você quer um dia ser o vencedor, você tem que lutar a luta que tem que ser lutada, o esforço que tem que ser feito pelo Evangelho.